Muito bem, hoje nós vamos ver a aula sobre estudo bíblico, a parte 2. Então, a primeira parte foi uma parte um pouco mais técnica. Por quê? Existe uma divergência denominacional entre os pequenos grupos olhados de uma forma, digamos, conservadora biblicamente, e pequenos grupos tratados, de forma neopentecostal, por exemplo. Num pequeno grupo de outras denominações, por exemplo, que eu não estou dizendo que nós somos superiores a outros, você pega um texto bíblico fora de contexto, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, diga aí o que para você é o caminho. Aí o irmão vai dizer, não, o caminho para mim é quando Jesus está me guiando a ganhar muito dinheiro. Então isso aí, esse estudo bíblico não está caminhando numa direção correta. Certo? Poxa, mas nós somos uma igreja que preza pela suficiência das Escrituras. Sim, mas nós devemos sim, principalmente os líderes, os que pretendem, e eu quero encorajar a você que trabalha com ensino, a se preparar, a orar por isso, para ser um líder que considere isso. Sim, nós devemos considerar as Escrituras em seu significado correto. E hoje nós vamos falar sobre a condução de um estudo bíblico. De forma bem sucinta, nós temos dois princípios que o líder deve ter. O líder vai conduzir esse estudo, certo? E duas coisas ele deve ter: controle e liberdade. Então a gente vai falar primeiro sobre controle. O líder, ele deve ter controle sobre o estudo, mas controle não no sentido pecaminoso. Controle é direcionar as pessoas para um alvo certo, para um alvo correto, certo? E nós temos aqui algumas considerações do autor Colin Marshall, do livro da editora Fiel, Conduzindo Pequenos Grupos. Ele diz o seguinte: ao estudar a Bíblia, estamos lidando com a verdade de Deus. Não estamos apenas omitindo opiniões, pelo contrário, estamos procurando entender a revelação de Deus sobre si mesmo. Cada parte da Bíblia deve ser corretamente interpretada e nossa discussão deve buscar esclarecer este significado. Certo? Então, o líder será aquele que terá controle sobre o que será conduzido. Certo? Aquela condução deve ser bíblica. O início do estudo de pequeno grupo deve ter um foco. Ao final do estudo, como nós vimos na aula passada, o que os participantes do pequeno grupo devem ter em mente para a sua vida, certo? Então, ao final da noite, o grupo deve dizer: Deus falou conosco por sua palavra. O que devemos fazer? Em vez de dizer, certamente tivemos uma discussão quente hoje à noite. Então, não vai ser debater por debater. Não vai ser assim, é uma discussão teológica. Eu quero mostrar que eu sei mais do que os outros. Não, um estudo bíblico direcionado da forma correta, ele vai ter um alvo. E eu fiz aqui uma tabela e eu botei um exemplo. O caminho que o líder deve conduzir no estudo bíblico de pequeno grupo e um dos caminhos que o líder não deve seguir. Por exemplo, coloquei duas passagens aqui básicas. Filipenses 4,13. O que diz Filipenses 4,13? Alguém sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. E como a gente aprendeu na última aula, a gente sabe que essa passagem tem um contexto anterior, o contexto geral do livro de Filipenses, e tem um contexto posterior ali. Como o líder deve conduzir esse estudo? Certo? Ele deve ter controle ali do direcionamento que ele vai dar. Lido no contexto, esse versículo significa que podemos viver contentes em todas as situações. O apóstolo Paulo tinha passado por todo tipo de situação, fosse de fartura ou de necessidade, mas em todas as circunstâncias ele estava contente porque tinha Jesus. A felicidade do cristão não depende de sua situação material. Então, a felicidade do cristão é independentemente das circunstâncias. Então, o líder, na condução do estudo,
deve ter controle no sentido do que ele vai direcionar o grupo. Certo? Então, ele deve levar o grupo a entender, né, a caminhar nesse sentido, de aprendermos juntos isso. Isso vale também para os outros participantes do grupo? Vale. E eu vou repetir algo que o pastor Fernando tem dito. Às vezes tem pessoas que querem dominar a conversa. E nesse dominar a conversa, sai totalmente fora do assunto que está sendo dito. A gente tem um foco para chegar. E qual deve ser, qual não deve ser o caminho? Por exemplo, estudando esse texto, na noite vocês estão estudando Filipenses capítulo 4, verso 13. Com a ajuda de Jesus, consigo fazer tudo o que eu quiser. É isso que o texto quer dizer? Não, são dois exemplos simples, mas devemos estar atentos a isso. E Salmo 37, 4, alguém sabe o que diz? Perfeito. Olha aí. Cadê o bis? Cadê o bis, gente? Vai. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A senhora falou depois. A senhora falou antes, né? Tá bom. Então vai ganhar o bis. Tá bom. Muito bem. Então, um dos caminhos errados que não deve seguir nesse texto é: se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo que eu quero. É isso que o texto quer dizer? Não. Se seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Quando os seus desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus, não o contrário. Então, na condução do estudo, o líder, ele direcionará o grupo ao verdadeiro significado do texto. Ele precisa ter controle disso. No que ele puder controlar, ele controla. Mas também nós temos a questão da liberdade. Ao mesmo tempo que o líder precisa ter um controle da discussão, ele precisa dar liberdade para as pessoas. As pessoas precisam, nesse momento, ter liberdade de falar. Então, não é um sermão pregado. Um estudo de pequeno grupo não é um sermão, uma aula que eu estou falando aqui, e de certa forma eu tenho um controle do que está sendo transmitido, né? Mas é diferente. Né? O líder pode fazer uma introdução para passar informações técnicas sobre o texto, fazer perguntas direcionadas que levem, né, os integrantes do pequeno grupo a entender o texto primeiramente, depois partir para as aplicações práticas, mas também ele deve dar liberdade para que as pessoas falem. Como assim? Então, o autor Colin Marshall diz o seguinte: o que mata uma discussão? Uma forma certeira é criar a sensação de que o grupo deve chegar à resposta certa. Eles realmente não podem dizer o que gostariam, pois podem ser corrigidos. O processo de discussão parece controlado e todos ficam inibidos. Qualquer ação que comunique avaliação, controle, estratégia ou superioridade reduz a espontaneidade e a abertura da discussão. Por exemplo, esses são matadores de conversas infalíveis. Dizer na lata que a resposta está errada, recusar-se a discutir um problema, dizer que é diferente no texto em hebraico. Então, no pequeno grupo, você terá liberdade de falar. E o líder precisa dar essa liberdade, certo? De você falar, de você expressar uma opinião sobre o que você está lendo, opinião prática. Não sua opinião assim sobre a Bíblia, né? Mas o que você está vendo de prático para a sua vida, certo? Então o líder ele tem que tomar esse cuidado. Poxa, eu vou aqui me reunir, o que eu vou pregar? Aí virou uma pregação. Se todo mundo está com medo de falar, virou pregação já. Chegamos ao dilema básico em conduzir discussões bíblicas. O método de discussão que herdamos é influenciado pela cosmovisão popular de hoje, que diz que ninguém está errado e todo mundo está um pouco certo. A verdade no que cada um pensa. As discussões funcionam bem nesse clima não defensivo e amigável,
onde não há resposta pré-determinada, ao ponto final específico para o qual as coisas devem ir. E todo o exercício é aberto. Então não quer dizer que essa liberdade seja para, por exemplo, a minha opinião sobre o texto é essa. Por exemplo, vamos voltar para o Salmo 37:4. O líder vai direcionar. O líder vai dar liberdade para as pessoas interagirem, certo? Mas assim, eu não posso chegar a usar dessa liberdade e falar, minha opinião é que Deus vai fazer o que eu quero. Essa é a minha opinião. Pode ser que uma pessoa tenha essa opinião? Pode. Aí a gente vai já ver aqui posteriormente como o líder deve agir nessa forma. Mas existem esses dois princípios que o líder deve ter. Controle, e ele deve dar liberdade para aqueles que estão falando no pequeno grupo. Irmãos, e nós devemos estar ansiosos por isso. Se você quer ser um anfitrião, ore por isso. Né? Esteja atento, esteja alerta. Se você quer ser um líder, ore por isso. Se você tem mais facilidade para ensinar, certo? Esteja mais atento. A dinâmica de pequeno grupo, ela nos ajuda a nos relacionarmos melhor, a nos conhecermos melhor uns aos outros. Muito bem, sobre qual autoridade nós vamos falar? Então, a autoridade da Bíblia. Então, eu destaquei uma parte em amarelo. Mesmo na discussão da Bíblia, um estilo de consenso transforma o grupo em juiz das Escrituras. Esta abordagem está invertida. O grupo deve ter a sensação de que Deus está falando por meio das Escrituras. A obediência é obrigatória. Então o líder deve se perguntar: estou liderando o grupo para a submissão à autoridade da palavra de Deus? Então, ao discutir um assunto, ao conversar sobre um assunto no pequeno grupo, a autoridade é de quem? Da palavra. Aí nós vemos aquele pilar da IBC. Por exemplo, suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes. Nós não vamos conduzir uma conversa na sabedoria do mundo, uma discussão de grupo na sabedoria do mundo. Né? Então Deus tem a autoridade, né? A autoridade das Escrituras. Então é Deus que está falando. E nós estamos falando sobre algo que Deus disse na sua palavra. É a palavra de Deus. É uma conversa séria, é uma conversa franca, mas é uma conversa séria. Agora nós vamos ver as estratégias. E dentro dessas estratégias nós temos a preparação do líder. Então o líder deve estar preparado para esse momento. Lembrando que o líder é aquele que conduz o grupo. E ele deve fazer isso com excelência, com maestria. Gente, lidar com a palavra de Deus é algo sério. As pessoas acham que lidar com a palavra de Deus às vezes é brincadeira. Desde o professor de criança do berçário, a lição do berçário é 3 minutos. Mas ele precisa levar com seriedade o que ele está fazendo. Seja o professor de EBD, o professor de juniores, preparação dos membros do grupo. Então eu creio que você, membro de um grupo, vai receber o assunto, você vai ler a respeito. Lembrando que nem todo mundo é um doutor, nós vamos receber visitantes, nós vamos evangelizar essas pessoas. Nós temos que começar, nós temos que continuar e nós temos que finalizar. Falando sobre a preparação do líder, né? O que ele deve fazer. Muito obrigado, meu irmão. Nós devemos planejar bastante, mas sermos flexíveis. O planejamento faz parte da vida de um líder. Então o líder, por exemplo, ele vai escrever anteriormente as perguntas que ele vai direcionar ao grupo. Ele não vai dar as respostas prontas para o grupo, mas ele vai escrever essas perguntas. Mas ele tem que ser flexível. Pode ser que ele tenha que se adeter mais numa aplicação. Né? O grupo está conversando e chegou numa aplicação. Certo? Então aquilo é importante para o grupo. Está fora do planejamento, mas eu posso fazer. Posso mudar um pouquinho. Certo? Então o líder precisa se preparar. De muitas maneiras, as discussões exigem mais dos líderes do que monólogos. Em um monólogo ou palestra, você prepara o que dirá. Você tem um controle completo. Em uma discussão, você não sabe qual direção ela tomará. Uma boa preparação significa que você não será pego de surpresa, pelo menos não o tempo todo.
Por exemplo, se você já antecipou as partes complicadas de uma passagem ou os tópicos controversos que ela pode gerar, quando eles surgirem na discussão, estará mais preparado para usá-los para atingir seus objetivos. Hebreus capítulo 5 e capítulo 6 fala sobre uma passagem bíblica que fala sobre maturidade. Olha, como um alimento sólido, pela prática da palavra, vocês se tornam praticantes, bons praticantes. Vocês ganham habilidade em praticar a palavra. Vamos supor que esse trecho seja usado como estudo. Só que tem uma passagem polêmica antes, em Hebreus capítulo 6. Que quem lê acha que perde a salvação. E aí? O líder tem que se preparar? Poxa, eu estou no meio batista. As pessoas não vão perguntar isso. Sim, é um pequeno grupo, as pessoas não vão estar inibidas. Chega um visitante e pergunta, e aí? Eu não estou dizendo que o líder tem que saber tudo, mas se ele não estudou, ele não vai saber responder. Ou se ele não viu isso antes, ele não vai saber responder. Então ele precisa estar preparado. Apesar de ser uma condução de pequeno grupo de perguntas, ele deve estar preparado. A gente tem que tratar a palavra de Deus com zelo. Como eu disse na última aula, não é na hora sai. Na hora sai, eu vou deixar o pessoal falar. Sim, vamos deixar o pessoal falar, mas estuda. Leva a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira, certo? Então essa é a preparação do líder. Mas nós temos também a preparação dos membros do grupo, certo? Então, o grupo deve estar preparado para aquele momento. Ele vai receber o estudo antes, ele vai saber o assunto. Então, o grupo deve estar preparado para compartilhar também experiências. Diante da verdade bíblica que está sendo apresentada, diante do relato bíblico que está sendo apresentado, como eu coloco isso em prática na minha vida? Qual foi a luta? A luta que eu passei essa semana envolvendo essa passagem bíblica. Qual foi a luta? Qual foi o temor? Qual foi o momento? O que eu posso aprender mais a respeito dessa passagem bíblica? O que eu posso avançar mais? Certo? Então, os membros, principalmente os que são membros da igreja, a gente tem que ver os pequenos grupos e temos que estar empolgados com isso como algo de discipulado e evangelismo. Nós vamos chamar pessoas, certo? Poxa, nesse momento da discussão, como é que eu faço para jogar um ponto evangelístico no meio da discussão? Vamos receber pessoas não convertidas. Como eu vou fazer isso? Como eu vou conduzir? Como eu vou ajudar o líder a fazer isso? Então, lembrando que a gente vai estar junto. Líder e membros do pequeno grupo. A gente não é inimigo. Não é uma discussão que a gente é inimigo. Mas nós vamos procurar edificar uns aos outros. Começar. A pergunta inicial deve abrir a discussão. Deve criar uma tensão saudável, levantando um tópico relevante para a passagem e para o grupo, possibilitando muitas respostas. O grupo é então envolvido pela discussão, porque a tensão precisa ser aliviada, tal como o drama de uma boa história. Então o líder faz a pergunta inicial, ele inicia a discussão, ele conduz o grupo. Continuar. Então essa aqui é uma parte também interessante. O líder pode começar bem, mas ele não pode dar continuidade naquele estudo de forma boa, de forma excelente. Que estratégias mantêm o grupo trabalhando no texto e obtendo conclusões? Como líder, evita entrar no modo sermão, certo? Então, que estratégias mantém o grupo, certo? Então, o grupo precisará se manter-se no texto. O líder precisa controlar, mas precisa dar liberdade. Então, que estratégias mantém ali o grupo no texto? O que faz o líder não entrar no modo pregação? Certo? Não, aqui eu estou pregando. Não vai ser uma pregação. Pode ser que durante 10 ou 5 minutos eu faça uma introdução sobre questões bem técnicas do texto, falando o contexto e tal, mas a condução ela é informal. Nós temos aqui mais perguntas, certo? O papel do líder é fazer perguntas, não respondê-las. Mesmo quando o grupo faz perguntas, o líder não deve respondê-las. Em vez disso, faça outra pergunta.
O princípio é: não diga a eles o que eles conseguem descobrir sozinhos. Então nós vamos conduzir o grupo, nós fazemos perguntas, certo? Ao texto, ao assunto que está sendo tratado. Quando você dá respostas, alivia a tensão. E nós temos algumas perguntas de sondagem que o líder ele pode utilizar com o pequeno grupo. Então, nós temos algumas perguntas exemplo. Por exemplo, perguntas de extensão. O que você pode acrescentar a isso? Você poderia explicar isso melhor? O que você pode acrescentar a isto? Você poderia explicar isso melhor? O líder sabe a resposta? Sabe. Mas ele quer que o grupo responda. Que o grupo esteja junto. Certo? Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? O que a gente pode acrescentar aqui, né, de bom? Né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Nós estamos estudando o Salmo 37:4. Nós devemos ter os desejos de Deus. Nós devemos desejar a palavra do Senhor. Não são os nossos desejos que devem estar como prioridade, né? Mas os nossos desejos devem condizer com os desejos de Deus, os desejos do nosso coração. O que alguém pode acrescentar a isso? É sério, tá? Acho que eu estou controlando muito esse grande grupo. Olha, o pessoal está com medo de falar. Eu vou ajudar. Perfeito. Olha aí, doutora. Obrigado. Acho que uma coisa interessante desse texto também é entender que quando eu me deleito no Senhor, quando o meu desejo supremo é o Senhor, então todos os outros desejos do meu coração são satisfeitos. Perfeito. E na prática, como isso na sua vida do seu esposo? Será que você consegue dar um exemplo prático? Eu acho que assim, na prática, né? A gente quer muitas coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, de dia a dia. Às vezes eu tô com uma situação, eu recebo alguém no consultório, né, com o meu preceptor, e aí acontece alguma situação que eu fico muito em dúvida. E isso, às vezes, me abate muito, porque o meu desejo, o desejo do meu coração, é ter uma resposta para dar para o paciente. E, às vezes, também de ser aprovada pelo meu preceptor. Mas se esse desejo, né, for algo muito intenso no meu coração, ele acaba se tornando um ídolo, né? E isso é ruim. Então, eu preciso ter como prioridade no meu coração amar o Senhor, desejar o Senhor. Então, eu não vou ser dependente da aprovação do meu preceptor, eu também não vou ficar frustrada, ficar chateada, aborrecida, quando eu não tiver uma resposta para dar para o meu paciente. Perfeito. Muito bem. Lembrando que vocês receberão o estudo antes, tá? Então não se assustem, tá bom? Então não foi para desanimar. Então você vai receber o estudo antes. A Isabela pensou um pouco porque ela não tinha passado para ela. Mas assim, quando você recebe, poxa, eu vou trazer o que tem na minha vida dentro desse texto. Nós temos perguntas também de esclarecimento. O que você quer dizer com isso? Você poderia dizer isso de outra maneira? Nós temos perguntas de justificativa que o líder pode fazer. Que razão pode dar para isso? Você pode explicar isso a partir da passagem?
nós temos também questões de redirecionamento, certo? Então, naquele exemplo, né? Então, por mais que a gente fale, às vezes tem pessoas que falam muito e a gente pode redirecionar. O que outros pensam? Maria, o que você acha? Certo? Então, redireciono, né, a conversa. Reflexão. Acho que você quer dizer tal coisa. É isso mesmo? E nós temos também algo que aconteceu agora. Aproveite as pausas. A gente teve agora uma pausa. Não tenha medo do silêncio. Pausas são essenciais em uma boa discussão. Elas dão tempo para pensar, formular respostas e manter a tensão. Então, tensão aqui está no bom sentido, tá? Como líderes, nossa tendência é preencher o vácuo, falando qualquer coisa para acabar com o silêncio. Geralmente porque estamos inseguros com o andamento da discussão. Então, pausas às vezes vão ser importantes. Às vezes a gente vai parar um pouco para pensar. Então, tem perguntas que vão surgir. Então, a gente precisa dar uma pausa. Agora entra numa questão bem delicada. Valorize todas as contribuições, mas não igualmente. Então, aqui entra, às vezes, em questões de problema, em alguns problemas que podem acontecer no estudo de pequeno grupo, certo? Toda contribuição para a discussão é valiosa, tanto para o indivíduo, porque ele precisou refletir, quanto para o grupo, que precisa pensar para responder. Mostrar interesse genuíno em cada contribuição é essencial para obter uma participação alta. Isso significa que nem sempre podemos estar pensando em nosso próximo comentário ou pergunta, que nossa linguagem corporal deve indicar interesse, inclinando-se para frente, fazendo contato visual. Então, o líder, independentemente da opinião, né, ele deve mostrar interesse no que está sendo falado. Interesse não quer dizer concordância, né, mas eu não posso... Vamos supor que uma pessoa não consiga dar opiniões tão corretas, mas eu preciso valorizar aquilo, né, como líder. Que devemos usar as mesmas palavras e expressões dos membros para mostrar que acolhemos suas ideias, certo? Então, Isabela, eu vi essa situação com sua preceptora, né, e concordo, né, com o que você falou, está de acordo com a verdade bíblica, né? Os nossos desejos devem estar alinhados com os desejos de Deus. Que precisamos nos interessar pela contribuição deles para a discussão. E agora a gente vai ver lidando com respostas erradas ou inadequadas. Existem respostas erradas num pequeno grupo? Tem. Respostas equivocadas? Tem. Nós líderes não devemos nós não devemos usar de controle. Não é um sermão, certo? Então, as pessoas vão falar. E às vezes, na condução da conversa, elas estão se questionando o que elas pensam. Elas estavam pensando errado, estavam vivendo de forma errada. Elas vão expressar isso. E aí tem que ter uma condução pastoral nesse sentido. Se o líder se antecipar e corrigir todas as respostas inadequadas, logo não haverá discussão. Quem vai arriscar o pescoço quando sabe que a guilhotina é certa? Então nós, como líderes, não vamos corrigir logo de imediato. A não ser que seja uma heresia. Né? Alguém chega lá e fala que a salvação é pelas obras. Na hora. Embora nem sempre haja uma resposta certa para a pergunta, alguns comentários estarão totalmente errados, porque estão discutindo a verdade bíblica. Outras respostas serão inadequadas, ainda que no caminho certo. Outras serão certeiras. Mas, uma vez, a questão é a tensão entre liberdade e controle. Quais são as estratégias para lidar com os erros? Por exemplo, podemos ignorar o erro no momento, esperando que a ficha caia mais adiante. Então, tem erros simples, né? Coisas simples. Então, você deixa. Às vezes, o líder, né, vai sair um pequeno erro, certo? E até um pequeno erro simples, né, que você não precisa corrigir no momento. Mas que depois, na discussão, você vendo que o grupo entendeu a verdade bíblica, esse erro vai ser corrigido. Podemos pedir ao grupo que responda, esperando que os outros membros
levem a discussão mais para perto da verdade. Então, o líder pode conduzir dessa forma. Outros membros podem ter percebido que a colocação foi errada, não está de acordo com as Escrituras, certo? E os próprios membros vão corrigindo, vão auxiliando nesse sentido. Podemos sondar mais dizendo, isto está parcialmente correto, mas há mais nisso? Ou perguntando, você quer dizer tal coisa? Se isso é verdade, quanto a isso aqui? Né? Então, nós temos formas de lidar com o erro, né? Com colocações erradas a respeito das Escrituras, certo? Então, nós temos formas de fazer isso. Vamos ter respostas erradas ou inadequadas? Vamos. Vai ter? Vai. E precisamos estar preparados para esse momento de condução de estudo bíblico, certo? Continue interagindo com o texto bíblico. Em um estudo bíblico, nossa tendência é sermos absorvidos por ideias e generalidades em vez de lidar com o significado da Bíblia. Preferimos especular sobre todos os tipos de tópicos que nos interessam, em vez de fazer o trabalho mais duro da leitura bíblica. É um problema muito comum. Se as Bíblias estão fechadas e são dispensáveis para a discussão, perdemos a trama. Como líderes, podemos atrair o grupo de volta ao estudo da Bíblia. Por exemplo, nós estamos estudando Filipenses 4:13. Aí chegam comentários totalmente fora do que a gente está discutindo. Ou Salmo 37:4. Alguém está falando de desejos, certo? Nós estamos falando de desejos, que nossos desejos devem ser iguais aos desejos de Deus. Tem gente que vai caminhar para longe. Aí o líder tem que reconduzir o grupo. Novamente, aquilo que está sendo discutido. É que nem reunião problemática de empresa. Reunião de empresa, às vezes, tem um problema. As pessoas se reúnem e não chegam a lugar nenhum. Por culpa de quem? Do gerente. Então, o líder tem responsabilidade, vamos colocar 80% nisso aí, a não ser que o grupo fique voltando. Mas o líder tem responsabilidade de reconduzir o grupo. Nada de discutir coisa longe do objetivo ali. Então, o líder deve ter na sua mente, no final da discussão, onde eu quero que meu grupo chegue? Onde eu quero que meu grupo consiga chegar? Certo? Então, o líder, ele não deve deixar, né, que essa discussão vá muito longe. Você está num texto no Salmo 37 falando sobre desejos. Aí você vai para o outro lado da Bíblia falar de um assunto completamente diferente. Isso é errado. Incentive o grupo a fazer perguntas. Então, nós, como líderes, eu já estou me considerando um líder, já estou à disposição e você tem que estar à disposição também. Né? Então, incentive o grupo a fazer perguntas. Um grande momento em um grupo de discussão é quando o líder entra em segundo plano e o grupo se basta. O líder não perdeu o controle, mas toda a sala, os membros estão interagindo e o grupo está fluindo. Estão chegando às conclusões corretas por si só, sem ser conduzido pela mão. É mais emocionante quando os membros cuidam uns dos outros, ouvindo cada contribuição e fazendo outras perguntas. Então deve ser um grupo ativo. Faça perguntas, prepare perguntas, esteja junto. Finalizar. Então, nós devemos finalizar o estudo, certo? Dentro dessa finalização da discussão, a arte de não se perder. Então, 3 coisas que o líder deve fazer. Reforçar as verdades centrais e as verdades de apoio da passagem. A gente viu na última aula que toda passagem bíblica tem uma verdade central e verdades de apoio. Geralmente as verdades de apoio, elas estão entrelaçadas no texto. Certo? O que é uma verdade de apoio? É uma verdade básica dentro daquele texto. E nós temos uma grande ideia nesse texto. Né? O que o texto quer dizer de forma geral? Certo? Destacar as aplicações relevantes. Orar juntos por essas aplicações. Então, o pequeno grupo deve levar a aplicações, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, e orar juntos sobre essas aplicações. E nós temos uma abordagem. Resuma o que o grupo concordou até agora. Se as conclusões forem fiéis à Bíblia, reforce as aplicações.
Identifique onde o grupo discorda, onde as perguntas continuam sem resposta, certo? Então o líder deve auxiliar dessa forma. E para finalizar, nós temos 4 avisos antes de chegarmos nos exemplos. O primeiro, e esses avisos são para o líder, né? E o primeiro é: não pregue sobre seus temas preferidos, né? Essa é uma forma certeira de matar a discussão e geralmente distorce o principal objetivo da passagem bíblica. Não é o nosso caso, porque você vai receber o assunto, o líder vai receber o assunto que ele vai discutir. Mas quanto às aplicações, por exemplo, um líder não estuda. Se ele não estuda, ele vai usar sempre as mesmas aplicações. Ele vai seguir sempre no mesmo caminho. E a mesma coisa que eu falei para os professores de crianças da igreja no momento que eu falei para eles. Eu disse, se o pastor Fernando chegasse aqui, qualquer um dos pastores da igreja, e pregasse a mesma coisa todo domingo. Quando eu falo a mesma coisa, eu não estou dizendo que a palavra de Deus não se repete. Mas se eu não estudasse e utilizasse as mesmas aplicações, o mesmo texto, os mesmos significados, o que aconteceria? Ficaria chato. Então, se tornaria chato. Então, o líder não pode ser aquela pessoa previsível. Ele deve conduzir a discussão, ele deve estudar, ele deve procurar se aprimorar no texto, ele deve buscar, pesquisar, estar junto, né, do texto bíblico, ele deve se dedicar, certo? E isso ele deve fazer, né? Então, ele não deve ficar preso na caixinha, certo? Não evite controvérsias e conflitos. Então, o líder, ele não deve evitar. Vai haver, certo? Numa discussão, às vezes isso. Não saber como recuperar o controle e tirar algumas conclusões válidas pode ser assustador. Mas quando as pessoas ficam agitadas, geralmente é sinal de que um bom progresso está chegando. O conflito pode indicar que eles estão questionando as suas crenças e valores, o que é um pré-requisito para aprender e mudar. E não é tedioso. Em vez de fugir da controvérsia, acolha. Gente, vamos supor que uma pessoa seja crente, fiel, se bem que o exemplo eu não sei se é crente, mas assim, vamos supor que seja crente, fiel. Só que essa pessoa ela tem dificuldades de se relacionar com os outros. E aqui eu não estou falando de... Ai, não, eu te levo para minha casa toda vez, hobbies que as pessoas saem, não estou falando disso. Estou falando de dificuldade, de não amar pessoas. Certo? Aí você está falando sobre o amor ao próximo na discussão. Aí a pessoa discorda com você em algum ponto. Isso quer dizer que a pessoa necessariamente ela está contendendo? Não. Às vezes ela está mudando, ela está vendo, ela quer tirar a dúvida. Mas em relação a essa situação, eu devo mesmo amar? E aí, líder, se a pessoa jogar na discussão isso significa o quê? Ela pode estar amadurecendo, né? Não pretenda saber tudo. O líder não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Certo? A gente não é Deus. Você não sabe nem precisa. É ótimo para o grupo ver você ter alguma dificuldade para entender a Bíblia. Então, o líder em geral, então isso vale para qualquer tipo de liderança, ele precisa, muitas das vezes, deixar aberto o que ele precisa melhorar. Certo? Então, ele não sabe tudo, ele não é o guru espiritual daquele grupo. Irmão, eu não sei te responder isso no momento, mas eu vou pesquisar. Certo? Isso vale para tudo, gente. Aplicando o que eu estou falando, né? Isso vale para tudo. Todo líder tem que se mostrar vulnerável. Certo? Eu não sou um super pastor. Vocês sabem disso, né? Eu não estou dando desculpa para o meu pecado, não. Para os meus pecados. Não estou dando desculpa. Né? Mas, por exemplo, há lutas na minha alimentação, por exemplo. Eu estou lutando. Né? Então, assim, não, um super pastor sabe tudo. Isso não existe. Né? Agora, eu chegar com vocês e falar, irmãos, eu estou comendo o que eu quero. A hora que eu quero, do jeito que eu quero, é diferente. Né? Então, não responda às suas próprias perguntas. É um sintoma de insegurança do líder.
faz com que a discussão se torne um monólogo, com sabor retórico. Não ajuda a desenvolver o grupo, certo? Então não responda às suas próprias perguntas. Às vezes o líder faz uma pergunta e responde. Não, a gente fez a pergunta para o grupo. Então bora conduzir o grupo a responder a pergunta, certo? Pequenos trechos de estudo bíblico para pequenos grupos. Então nós temos... Isso aqui é um trecho de estudo, tá? O líder precisa rechear isso com informação técnica, com informação relevante. Ele precisa deixar interessante o estudo. Não é receber um textinho isolado e pronto. Não, dá uns 10, 5 minutos, dá uma informação sobre o texto, fala sobre o contexto, fala o que você estudou. João 10, de 28 a 29. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, de 28 a 29. Tudo indica que nesse texto, Jesus está falando de uma segurança eterna, algo como permanecer em suas mãos e nas mãos de Deus, nosso Pai. Jesus está falando de salvação eterna, e não de vidas sem dificuldades. Nesse caso, quais são as garantias de segurança que os cristãos têm em Jesus? Se o fato de os cristãos estarem nas mãos de Jesus não lhes dá imunidade contra estratégias e desgraças, qual a vantagem de estarem ali? Interessante. A passagem está falando sobre segurança da salvação, mas as minhas perguntas estão direcionando o grupo a pensar. Eu estou seguro em Cristo, mas isso não me impede de passar por tribulações e angústias. Entendeu para onde as perguntas estão direcionando? Então o grupo ele vai responder essas perguntas. Claro que haverá outras perguntas. Marcos 8,15. Líder, há outros elementos do texto que mostram esse farisaísmo, né, dos fariseus, mas nós não temos tempo. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Né? Então, o fermento dos fariseus, o legalismo. Jesus disse que deveríamos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Claro que nesse ponto o líder já explicou o que é fermento dos fariseus. Como então esta religiosidade farisaica se manifesta hoje? Então jogou para o grupo, direcionou o grupo dentro do texto. Eu botei os limites do texto ali. Se é verdade que Jesus nos liberta do peso da religiosidade farisaica, isto significa que podemos viver do jeito de que bem entendemos? Então, direcionando a discussão aí dentro do fermento dos fariseus, as implicações práticas disso. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Quais são algumas faixas, coisas que não combinam com a vida cristã, que impedem você de experimentar a vida completa que Jesus nos promete? Quais são as coisas que nos impedem? Então esse texto fala sobre peso e sobre pecado. Tem coisas que nos atrapalham na caminhada cristã, na corrida cristã, certo? Tem coisas que nos impedem. E necessariamente, às vezes, não são pecado. Né? É claro que a gente não pode obrigar o outro a não fazer o que a gente não faz. Às vezes não é pecado que a gente deixa de fazer, mas faz parte do nosso plano de ação contra o pecado. Certo? Então, pecado, o que que nos impede? Né? Alguém consegue me dar exemplos práticos, né, do que nos impede de caminhar a vida cristã? Esse texto está falando que tem coisas que nos atrapalham. O que nos impede?
Alguém consegue dar exemplos? Microfone aí. Ó, Gemima, corajosa. O que impede da gente seguir, para mim, seria vícios nas redes sociais. Perfeito, vícios nas redes sociais. E é um pecado usar a rede social, Gemima? Não. Mas é algo que pode nos impedir, né, de seguir a vida cristã. A indolência também. Indolência. A senhora pode me explicar melhor esse Sono termo? da indolência. Qual? Não entendi. O sono da indolência. A preguiça, né? A senhora quer dizer a preguiça, né? Como essa preguiça se manifesta? Essa aí o pastor Fernando tem uma resposta boa. Como a preguiça se manifesta? Será que é só eu deixando de fazer as coisas? Será que é só assim que a preguiça se manifesta? Somente fazendo o que você gosta de fazer. O Carlos deu uma boa contribuição. Fazendo só o que a gente gosta. E na nossa vida, Carlos, tu consegue identificar coisas que às vezes você faz, né? Coisas só que você gosta de fazer. Você é tentado a, sei lá, não, isso aqui eu gosto. Você fica num dilema entre uma situação, por exemplo, eu estou fazendo o seminário, ou estou estudando para o seminário e aí eu tenho algumas aulas, alguns trabalhos para fazer, eu tenho um prazo para fazer, mas aí eu gosto de jogar xadrez. E aí eu gasto 3 horas jogando xadrez e uma aula de meia hora eu não consigo assistir no mesmo dia. Isso é uma manifestação de preguiça também. Olha aí. Então, a preguiça ela nos atrapalha. Eu estou numa aplicação de um texto, certo? Estou numa aplicação de um texto, certo? Então, eu estou em Hebreus 12, né, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia. Então, isso, o xadrez, né? Xadrez não é pecado jogar xadrez, né? Mas pessoalmente para o Carlos isso pode ser um perigo, certo? Muito bem, irmãos, eu creio que os irmãos entenderam um estudo de pequeno grupo, como ele deve ser conduzido, certo? E nós temos aqui, o líder basicamente deve ter 2 cuidados. Ele não deve ter controle, então controle total, ele vai pregar o sermão, só ele vai falar. Não, né? Mas ele deve também dar liberdade para as pessoas andarem no texto, andarem na linha do texto bíblico. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Fica conosco. Obrigado por tudo que aprendemos. Senhor, que a igreja possa estar empolgada com esse novo projeto de pequenos grupos, que possamos, que irmãos, nós possamos abrir nossos lares, possamos ter possibilidade, que possam ser levantados líderes, possam ser levantadas pessoas disponíveis a participar desse projeto, que faz parte da grande comissão, faz parte de missões. Fica conosco, abençoa o retorno de cada um aos seus lares e pelo almoço também que teremos daqui a pouco. No nome de Jesus, amém.